Irmãos, esse texto, como alguns outros que eu vou ler, correspondem a um pedido do meu Senhor, porque eu tive uma experiência por esses dias atrás, e eu venho orando e pedindo a Cristo misericórdia para poder ter capacidade de interpretação desse cenário que nós estamos aqui, desse mundo, da civilização, dos homens. E eu vou ser bem resumido naquilo que eu vi. É mais extenso, mas eu vou ser bem resumido. Eu me deparava em sonho com uma triste realidade de um homem devorando o outro, como se fosse daquela forma canibal. E aquele canibalismo, para mim ali no sonho, eu interpretava que aquilo não tinha um sentido literal, que aquilo era um retrato escatológico dos tempos, ou seja, que retratava a que pé ou fim o homem dos últimos dias vai chegar. Tá? E se tratava de materialismo. Era uma espécie de deformidade disso, né? Uma inversão. Porque Deus construiu o homem para ser uma coisa, mas aquilo era uma inversão. E eu entendia que aquela inversão traduzia isso. Uma espécie de materialismo e de consumo. Por isso ele devorava o outro. Porque ele já não tinha mais percepção, consciência do que ele estava fazendo. Se tratava de uma inversão. Ou seja, a perspectiva escatológica que eu senti do Senhor para trazer essa igreja e o recado também, se trata de pessoas que, nesse momento, para a busca de uma satisfação, ou para a busca da salvação do seu próprio eu, elas são capazes de devorar qualquer coisa. Não só princípios, não só valores, mas muitas outras coisas que talvez nunca estaria no plano dela, mas que agora ela é capaz de fazer, de maneira cruel, fria, insensível, sem alma, somente para garantir isso, a satisfação e a salvação de si mesmo. Eu sabia que o Senhor está me chamando para um compromisso, para tratar essa pauta que é o materialismo. Os irmãos sabem que não faz muito tempo que foi pregado alguma coisa sobre isso. E novamente o Senhor pede para mim retomar esse assunto com vocês e com aqueles que estão pela internet. Nós precisamos ter uma interpretação desses últimos tempos. E uma compreensão exata, irmãos, do que está acontecendo com o homem e do que ele ainda vai ser transformado. Porque há programas e projetos políticos nesse mundo que vão levar o homem a ser algo irreconhecível, que está muito longe de ser humano, o que está sendo planejado e programado por aí. Então é um momento que agora eu entendo que a igreja deveria se destacar, já falando de materialismo, né? Deveria se destacar diante desse cenário mundial e ser a diferença. Dar esse contraste do que está acontecendo com o homem pagão, com o homem ímpio. E eu não estou vendo isso acontecer. Pelo contrário, há riscos de que muitos daqueles que estão dentro da igreja também não só se transformem nisso, em depravações e assolações humanas, tá? Como também muitos de nós venham a ter perda de consciência e de capacidade disso, de identificar alguma coisa humana ainda em nós. De tamanha é a febre, o vício pelo consumo. Aí eu digo aos irmãos que eu tenho procurado orar e pedir ao Senhor respaldo, capacidade e respaldo ministerial para suportar, para aguentar o que nós já estamos vivendo. Porque a igreja que prega a palavra, que anuncia a vinda de Jesus e a verdade dele, ela está se esvaziando. E por estas razões, por esses motivos que vão ser apontados aqui. Paulo, no texto que eu li, em Romanos 1, verso 18 ao 32, ele define que uma das causas da impiedade da humanidade é o materialismo.
Ele deixa claro que o materialismo não é só a razão de se construir na humanidade homens que sejam frios, cruéis, imorais e corruptos, como também a causa deles não terem fé. Notem vocês que ele dedica esse texto para trabalhar os elementos, os aspectos, a caracterização disso, do homem materialista, até que ponto ele vai chegar com Deus, com a fé, consigo mesmo, como também com o próximo, a nível de deformidades. Então, quando a gente entra dentro desse tema materialismo, tá? As escrituras sagradas, ela tem um direcionamento, a escritura, eu digo, Cristo, tem um direcionamento à igreja de preocupação. Eu vou ler um texto aqui, de Marcos 4:19, e mais uns 3 que eu preparei aqui, quando Jesus ele entra nesse mérito. Há outros que ele fala de ansiedade, solicitude de vida, mas tem 3 aqui que eu peguei, eu vou ler esses 3, que se destinam exatamente a isso, a confirmação de que o Senhor se preocupa em orientar a igreja dele e definir que o materialismo realmente é a causa, não só de uma depravação social, moral, humana, como também de fé. Nós vamos ler o texto, a igreja acompanha para mim, por favor. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? A causa da incapacidade da fé de muitos, do esfriamento delas com ele, da separação delas com ele e da salvação dele. Aí é um texto, Mateus 6, versos 19 ao 20. Só para destacar esse primeiro ponto do que Jesus, na verdade, definiu para a igreja, a nível de fé, do que diz orientação sobre a questão material que envolve a nossa sobrevivência, como também a nossa existência. Isso não é novidade para ninguém. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Definindo qual é a prioridade. E aonde, na verdade, reside isso a igreja. A bem-aventurança. A bem-aventurança, ela reside para a igreja como orientação naquilo que se destaca, ou que se introduz no céu e no reino dele, não na terra. No que diz respeito à terra, a visão material das coisas e da sobrevivência, ele pede preocupação, cautela e estabelece limites. Esses textos não fazem promessa de pobreza, mas dão um alerta e um nível de preocupação para todos nós. Que quem realmente seguir esse caminho, de definir como meta de vida ou prioridade de vida a riqueza, o acúmulo da riqueza, ele está indo para uma trajetória de morte espiritual, também moral, também de fé. Aí vem o texto de Lucas 12:33, que é um outro texto que o Senhor também fala. Eu não vou ler esse texto, mas fica como referência para vocês. Então, como tantos outros versículos, chega-se à conclusão de que o Senhor ele realmente teve essa preocupação de alertar aos discípulos, como também à igreja, dos males, do quanto o materialismo é miserável, e dos danos e das consequências que isso pode causar para aqueles que são da fé, se não vigiarem. Há uma diferença muito grande entre você querer sobreviver do que querer enriquecer-se. Ok? Mas não é minha pauta com você hoje aqui. O meu propósito que o Senhor me pediu, aqui com essa igreja, é traduzir este homem, ou este perfil de homem, que inverte o propósito de Deus, dele existir para viver. Com isso, passar a devorar, sacrificar qualquer coisa para atingir a sua própria satisfação, ou isso, se posicionar em defesa de si mesmo. Não existe nada além disso, a não ser ele e a satisfação. Nada além disso. Ele e a vontade de satisfazer. Esse é o homem materialista. Esta é a corrupção. E nesta corrupção existe uma depravação que consome, que corrói, que atinge, né, o homem
E o destrói em todos os aspectos, inclusive isso, a sensibilidade, a percepção, a consciência, a humanidade, o sentimento. Arranca a sua alma. E ele só passa a ver um sentido para a vida dele: consumir e devorar, para se satisfazer. Foi claro que foi a visão que eu tive, que é o que na verdade precisa ser solucionado aqui entre vocês. Bom, daí quando a gente fala de materialismo, já no campo da filosofia, e já foi debatido sobre isso, existe a seguinte versão científica de estudo. E qual? Porque entende que a filosofia ela toma uma postura de entender os dois lados da coisa. Se isso é bom ou ruim, o que diz respeito à questão do materialismo. E existe uma posição deles de dizer o seguinte: se é possível encontrar sentido para a vida, ele estava falando em relação ao homem, quando a necessidade seja isso, o recurso da transcendência, que eles querem dizer aqui, que para o homem encontrar sentido da vida, para ele ter sentido de existência e vida, ele precisa ou necessita transcender sobre as coisas, ser mais importante do que elas, maior do que elas ou acima delas. Ok? Exemplo, para o homem se satisfazer e se sentir-se perfeito, ele tem que encontrar uma plenitude em tudo aquilo que ele faz. Que para nós aqui é uma coisa impossível. Ok? Mas para que haja satisfação e realização para ele, tudo para ele precisa ser pleno, perfeito. E detalhe, ele encobre as suas limitações. Ele encobre e desconsidera a sua realidade, até a realidade de si mesmo. Porque o objetivo dele é isso, é sempre acreditar que ele pode mais, que ele merece mais, e não conhecendo mais limites. Somente o interesse da satisfação. Por isso o recurso da transcendência. Tá? Então surge aqui, entre a filosofia, o seguinte debate. Então, dentro do materialismo existem duas perspectivas. Do sentido da vida. Do homem que suporta a sua incapacidade, que aceita as suas limitações, e define que o sentido de vida para ele, de sua existência, jamais ultrapasse ele mesmo e a importância dele mesmo, como também da sua realidade. Para ele, a realidade e a importância dele mesmo não pode estar abaixo de qualquer coisa. Porque é a coisa que mais importa: a moral, a ética, a consciência, o respeito, o caráter, é isso. Por um outro lado, existe esse outro conceito de homem, daquele que, para se satisfazer e encontrar a plenitude da perfeição, ele está disposto a sacrificar qualquer coisa. Ainda isso, se afastar da realidade e da realidade de si mesmo, somente para poder ter a ficção ou o sonho de que ele pode mais, de que ele merece mais. E colocam essas duas opções para debate. O que a Bíblia tem para falar disso? Ou qual dessas duas você se encaixa? Do homem que realmente define, que reconhece, vamos dizer, que existem limitações, assume também certa incapacidade, e o sentido da vida ou da existência será suficiente nisso, naquilo que ele leva dentro de si, da sua experiência de vida, como da importância de si mesmo, como também isso, da sua realidade. Porque a realidade vai pregar isso para ele, o limite, como também se ele pode ou não, como também se o que ele espera vai acontecer ou não. Por ele ser realista, talvez ele venha se sacrificar mais do que o outro, que gerou a ficção de que existe uma satisfação que vale a pena para ele, e ele está disposto a sacrificar tudo, até ele mesmo, para atingi-la, com perspectivas que vazam e ultrapassam os limites humanos. Este é o consumo. Esse aqui é o materialista.